usa e toma a vida do teu filho nessa manhã. Que haja um renovo do céu sobre a vida dele, sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, que ele esteja, Senhor, apto, pronto, Pai, para receber de Ti, Senhor, mais e mais da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade, Senhor, que o capacita, Senhor, para fazer, Pai, com que o desígnio dele seja entregue nessa manhã para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, a paz do Senhor, irmãos. Amém, glória ao nome do Senhor Jesus. Que presença maravilhosa de Deus neste lugar. Louvado seja Deus. E o louvor maravilhoso, parabéns, irmão Val, irmão Cris, toda a equipe, que tem se dedicado cada dia mais. E nós vemos a melhora do nosso ministério de louvor, amém? Glória a Deus. Tome assento, queridos. Aleluia. O desejo de todo crente, de toda pessoa que espera em Deus, é ter a sua oração respondida. Esse é o desejo do nosso coração. E já faz alguns dias que o Senhor tem nos levado a ministrar sobre a necessidade de orar, de buscar a sua face, de estar na sua presença, de esperar na presença do Senhor, de orar e permanecer ali diante dEle. E isso é maravilhoso, quando o Senhor nos leva a buscar a sua face, é porque Ele quer fazer algo. Aleluia! Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Diz assim a palavra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Aleluia! Então já deixa eu adiantar para você, se você chegou nesta manhã com o coração quebrantado, com o teu espírito contrito, saiba que o Senhor está bem perto. Aleluia, perto de responder o teu clamor. Aleluia. Há orações alegres, e eu digo orações alegres, aquela onde nós sentimos a presença de Deus, onde Deus se manifesta, e aonde parece que os céus estão abertos. Quando você vai orar e dá a impressão que os céus estão abertos, e naquele momento que você está clamando, que você está orando, tomado pelo Espírito de Deus, você tem a certeza de que todas as coisas são possíveis, e então você age como um profeta, como sendo a boca de Deus, orando e declarando aquilo que o Senhor quer. E eu digo que isso é uma oração alegre, é uma oração maravilhosa, e é a melhor de se fazer, com certeza, quando a gente está orando e sente a presença do Senhor. E há outras situações que eu chamo de orações tristes, que é onde não sentimos a presença do Senhor, aonde parece que o céu está fechado, e você está orando, e você está insistindo, e você continua clamando, e parece que o céu é de bronze, parece que não se abre, e com o passar do tempo você começa a pensar, será que Deus está mesmo me ouvindo? Ou será que eu estou falando ao vento, estou falando às paredes? Não sei se você concorda com esse pensamento, você já teve esses tipos de orações, onde tudo vai bem, e outra onde parece que não há resposta. E em qual destas orações Deus está presente? Em qual destas orações Deus responde, ou Deus responderá? Em que momento Deus vai responder? Eu digo para você que Deus responderá em todas elas. E Deus está presente em todas elas também. Aleluia, aleluia. Porém, Deus está trabalhando em nós. Agora, existiria um momento propício aonde Deus se inclina mais para responder e ouvir a nossa oração?
Existiria esse momento, seria a oração, onde tudo está, parece que fluindo, ou naquele momento, onde parece que Deus não te ouve. Qual seria o momento mais propício para que Deus responda a oração, para que Deus responda o teu clamor? Eu acredito, irmão, que as grandes manifestações, as grandes intervenções divinas na vida do homem se deram em momento de orações tristes. Quando parecia que estava tudo fechado, quando parecia que não tinha saída, me parece que esse é o momento propício para o grande milagre do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Arababarabachúria! Aleluia! Porque numa atmosfera de lutas, numa atmosfera de angústias e de tribulações, nessa atmosfera, eu afirmo para você, haverá um coração quebrantado. No meio da prova, há um coração quebrantado, há um coração que clama genuinamente pela presença do Pai. Alabassúria. Salmo 51, 17, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aleluia! Não existe nada que toque mais o coração de Deus do que um coração quebrantado. Quem sabe a tua oferta, quem sabe o teu dízimo, possa tocar o coração do Senhor. Mas Ele, sendo o dono do ouro e da prata, sendo o dono deste mundo, o que a nossa oferta tocaria o seu coração? Quem sabe as nossas belas canções, quem sabe como nós cantamos nesta manhã com tanta qualidade, mas para Deus que é o Todo-Poderoso, o que tocaria o seu coração? O que faria com que Ele se movesse em nosso favor? Quem sabe as nossas boas ações? Mas as nossas boas ações sempre estão baseadas naquilo que nos sobra. As nossas boas ações estão baseadas naquilo que recebemos dEle. Mas um coração quebrantado é diferente. Um coração quebrantado para Deus é um verdadeiro sacrifício. É dessa maneira que Deus entende. Para Ele um sacrifício é um espírito contrito, é um coração quebrantado. E que momento seria mais propício para esse? Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade e eu não sei se eu já consegui algum dia na minha vida me apresentar diante de Deus com o coração quebrantado e espírito contrito quando tudo vai bem na minha vida. Eu não consigo, ainda não desenvolvi essa técnica, ainda não consigo, quando tudo está bem, chegar diante do Senhor e estar contrito. Mas eu digo para você, existem pessoas que sim conseguem. São aquelas que conseguem sentir a dor do outro, são aquelas pessoas que conseguem sentir o amor pelas almas, um coração que se quebranta diante de Deus quando na sua vida vai tudo bem. Mas neste momento, eu ainda só consigo me quebrantar quando há lutas na minha vida. Mas o Senhor quer nos levar além. O Senhor quer que nós ame o próximo como a nós mesmos. O Senhor quer que no nosso coração haja compaixão pelas almas, que haja amor pelo próximo, que nós possamos olhar para alguém e dizer, realmente estou quebrantado por essa pessoa, e o desejo do meu coração é que Deus opere. A esse clamor, Deus ouvirá. Arabachúria. Aleluia. A palavra em 1 Samuel conta a história de Eli, o sacerdote, e de seus filhos. Eli era descendente direto de Arão, fazia parte da linhagem de sacerdotes escolhidos pelo Senhor. Mas ele errou com os seus filhos, errou na educação dos seus filhos. E os seus filhos agora estavam fazendo tudo o que era desagradável, reprovável, repugnante
diante de Deus, faziam aquilo que realmente era abominável diante de Deus. A palavra diz que as mulheres vinham em bando, imagine você, em bando, na frente da congregação, na tenda da congregação, e ali praticavam atos pecaminosos e terríveis com os filhos de Eli diante do Senhor. Era algo terrível. E essa situação chega aos ouvidos de Eli. E o máximo que ele faz, ele dá uma leve repreensão aos seus filhos. Ele diz: não é bom isso que vocês estão fazendo. Mas ele não toma atitude nenhuma. E a palavra diz que Deus queria matar os filhos de Eli. E me chama a atenção que ele era da linhagem dos sacerdotes. Era um homem que teve contato com Deus como outros não tiveram. Ele esteve na presença onde outros não tiveram. Mas em algum momento da sua vida, ele deixou de orar. Em algum momento ele deixou de buscar a presença do Senhor. E o Senhor fala para ele, o Senhor chama a atenção dele. Diz: vou levantar outro. Eu tinha dito que da tua descendência vocês seriam para sempre sacerdotes, mas eu vou levantar outro. Longe de mim, não quero mais saber de vocês. E Eli chama a atenção tão leve dos seus filhos, não toma uma posição. Então Deus levanta Samuel. E Samuel, ainda adolescente, jovem, não conhecia a voz de Deus, não sabia quando era Deus que estava falando com ele. E Deus chama Samuel: Samuel, Samuel, pela noite. E Samuel levanta pensando que é o sacerdote que o está chamando. E vai até o sacerdote diz: eu não te chamei. E o sacerdote não percebe que é Deus. E vai à segunda, e só na terceira vez então o sacerdote tem a compreensão de que Deus quer falar com Samuel e lhe dá instrução. Responda quando você ouvir a voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia, louvado seja Deus. E no outro dia pela manhã, quando Samuel levanta, Eli diz para Samuel: Samuel, o que o Senhor te falou? Não me esconda nada, porque se você me esconder o que o Senhor te falou, aconteça contigo o dobro do que ele te falou. Samuel não queria falar para Eli o que o Senhor tinha dito, porque eram palavras duras. Mas diante dessa palavra ele se vê obrigado e ele entrega então a profecia. E Samuel diz para ele: Deus manda dizer para você que não tem se agradado do teu caminho, não tem se agradado das atitudes dos teus filhos, vocês têm sido abomináveis diante do Senhor, e Deus vai tirar a vida dos teus 2 filhos em um só dia. Abra comigo a sua Bíblia, querido. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ver o que acontece com um homem quando deixa de orar, quando deixa de invocar o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 3 e 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Segura um pouquinho. Olha só que situação. Que frieza de coração. Quem deixa de orar, quem deixa de ter comunhão com Deus, ele passa a ser frio, insensível, com aparência de humildade e de aceitação da vontade do Senhor. Quando nós olhamos para a atitude de Eli, nós vemos um homem arrogante e soberbo, um homem em que Deus avisa uma vez, Deus avisa a segunda vez, e não há quebrantamento. Ele está tão endurecido, que ele diz assim, quando ele ouve a palavra, em outras palavras ele está dizendo: tanto faz, Deus é Deus, faça como Ele quiser. Deus está dizendo: vou tratar com você
vou tirar o sacerdócio da tua mão, vou tirar o sacerdócio da tua família, vou exterminar vocês. E ele diz, faz o que você quiser, você é Deus. A atitude de Eli reflete um coração extremamente endurecido e soberbo. Alguém que não se importa, não há amor, não há sensibilidade nem por ele, nem pelos que estão debaixo da sua tutela. Que terrível quando o homem se distancia de Deus a este ponto. Ele continua na presença, ele continua cultuando, ele continua prestando os sacrifícios no âmbito físico, mas para Deus um sacrifício é um coração quebrantado e um espírito contrito. Se não há um coração quebrantado, se não há um espírito contrito, de nada vale nós prepararmos uma linda mesa, nós cantarmos lindos louvores e até mesmo dobrar os nossos joelhos, porque para Deus, o que vai mover o coração de Deus, o que vai mudar o decreto de Deus, é o teu coração quebrantado diante dele. Alabaxê barabassúria. Eu quero dar uma pincelada para vocês em algumas profecias não cumpridas e alguns decretos revogados através de um coração contrito. Aleluia. O rei Acabe era um homem mau, que se conduzia totalmente contrário à palavra de Deus, quebrando a lei do Senhor. E se não bastasse isso, tinha uma mulher perversa ao seu lado, que adorava outros deuses. E o terrível do ser humano é que quando você adora alguém, você quer levar todos que estão à tua volta a adorar aquilo. Assim como o crente convida o seu vizinho para vir adorar ao Senhor, a pessoa que é depravada, ela quer levar todo mundo para depravação. E essa mulher fazia isso com o povo de Deus, e Acabe estava junto, concordando com tudo. Então o profeta Elias chega e diz para ele, Deus tem visto o teu caminho, vai acabar contigo, vai destruir você, vai acabar com a tua família, vai exterminar. A palavra duríssima. Sabe o que acontece com Acabe? Um homem perverso, um homem mau, um homem terrível. A palavra diz que ele se humilha. A palavra diz que ele se humilha perante o Senhor, ele se quebranta perante o Senhor. E me chama a atenção porque diz, e andava humildemente, andava encurvado e falava mansamente. Irmão, coisa mais linda é quando Deus trata com o homem e o homem se quebranta. Aleluia! Quando o homem se quebranta, a primeira coisa que você vai ver nele é que a sua postura, que é assim, passa a ser assim. Aquele que é arrogante passa a se encurvar. Aquele que fala com tanta ousadia, que pá e tal. Quando há um quebrantamento, quando há um tratamento, ele passa a falar mansamente. Diga comigo, fala manso. Sabe? O homem que está quebrantado, ele não impõe nada. O homem que está quebrantado, ele não dita ordem. O homem que está quebrantado, ele fala manso. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos isso. Ele era um homem arrogante. A palavra diz que era terrível em palavras. Ele sabia falar muito bem, era um ótimo orador. Mata um dos seus, mata o egípcio. Mas depois de um tempo no deserto, já não sabia mais nem falar, já estava gago, já estava manso, já estava tão humilde que quando Deus quer usar, ele diz, eu? Quem sou eu? Alabaxê barabassúria.
Aleluia, o Senhor quer tratar com a nossa arrogância, o Senhor quer tratar com a nossa exaltação, de achar que somos alguma coisa ou que podemos alguma coisa. Quem pode tudo, quem é tudo, é Ele e só Ele. Arababachei. Acabe recebe uma palavra tão dura, abra sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 21, e o versículo 28. Primeiro livro de Reis, 21, 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos trarei esse mal sobre a sua casa. Presta atenção, irmão. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. O Deus Todo-Poderoso ama além do seu juízo. O juízo está decretado. A palavra foi liberada para o profeta, mas o Senhor está dizendo para o profeta Elias: a tua palavra esta vez vai cair por terra. A tua profecia desta vez não vai se cumprir, porque o Acabe se humilha. Aleluia. E alguém diz assim: mas está dizendo que nos dias dos filhos vai acontecer. Se os filhos se humilhassem, não aconteceria. Você entende? Deus é um Deus que é do macro, mas é também do micro. Deus, ele é o Deus do povo, mas Ele é o Deus do homem. Deus, Ele trabalha com todos, mas trabalha contigo também no particular. E nesta manhã, o Senhor está trabalhando conosco. Ele está dizendo: quem sabe se a tua oração for menos ousada, quem sabe se a tua oração for menos prepotente e mais humilde, eu ouço o teu clamor e respondo a tua oração. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos o povo de Nínive, Deus dá uma profecia, e nesse texto é muito claro. Jonas primeiro quer fugir porque tem terror deste povo, que é um povo tão mau. Mas Deus o leva ao centro da sua vontade. E ele traz uma palavra: dentro de 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída, não ficará pedra sobre pedra neste lugar. E esse homem está clamando pela cidade. Olha o que acontece. Jonas, capítulo 3, e o versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. E vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Aleluia, aleluia. O Jonas, ele recebe a notícia depois, né? Ele recebe a notícia e ele fica indignado, porque o homem é duro. Deus é bom, mas o homem é duro. Deus olha para Jonas e diz assim: Jonas, a tua profecia vai cair por terra, a tua profecia não vai se cumprir, você vai ficar mal diante dos homens agora. E o profeta não quer, né? E o Jonas se rebela, o Jonas fica nervoso. Bem sabia eu que não devia ter vindo para cá.
Quantas vezes a gente age desse jeito, né? Bem, sabia eu que Deus... Puxa! Ah, irmãos, que dureza nesse coraçãozinho. Que dureza. Eu sei que o Senhor é Deus de misericórdia, que o Senhor ia perdoar essa gente toda. Eu queria era que acabasse com eles. É isso que ele estava falando. E o Senhor que sonda o coração diz assim: tu não tem misericórdia? Tu não tem pena das 120 mil almas que habitam nessa cidade? E o Senhor é tão maravilhoso que ele diz assim: e dos animais? Deus não queria destruir nem os animais, mas pelo pecado do homem os animais seriam destruídos também. Esse é o Deus que nós servimos. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quando Acabe vai orar, quando Acabe se veste de saco e anda humildemente, havia alegria na sua oração? Havia alegria no seu clamor? Não. Os céus estavam abertos sobre ele? Não, os céus estavam fechados. Quando o povo de Nínive vai orar, os céus estavam abertos? Havia alegria? Havia? Não, não havia. Os céus estavam fechados e aquele povo estava humilhado, quebrantado e contrito. Momento propício para o milagre de Deus. Se você sente sobre a tua casa, se você sente sobre a tua vida que os céus estão fechados e que há lutas e angústia e parece que Deus não está te ouvindo, entenda uma coisa: é o momento propício para um coração quebrantado e um espírito contrito diante do Senhor. Oh, alababachei, carababachúria. Aleluia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Diz assim: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Segura um pouquinho. Se a gente for entrar em parte teológica, essa tradução talvez seja um pouquinho diferente, mas nós vamos ficar do jeitinho que está aqui. O rei fica terrivelmente doente. A palavra diz que era gravíssima a situação do rei. Provavelmente ele estava tendo, eu acredito que uma trombose, deu alguma coisa nos seus pés e estava tomando conta das suas pernas e ele teria que ser amputado, alguma coisa terrível estava acontecendo, mas ele não busca ao Senhor. Diante da provação, diante do juízo que vem sobre a sua vida, ele prefere encontrar outros caminhos. E você já vai perceber que esta é a atitude de quem não ora. Quando você deixa de orar, quando você deixa de buscar ao Senhor, você começa a buscar outros caminhos para resolver os teus problemas. E o terrível é que quando Deus te abençoa, quando Deus te prospera, quando Deus começa a suprir as tuas necessidades, você começa a se preocupar menos e a colocar a tua confiança no homem. Quando nós não temos um seguro de saúde, quando nós não temos um plano bom, não tem outro jeito, né, Val? Aí a gente vai ter que ir direto ao Senhor Jesus. Mas quando você tem recursos, a primeira coisa, vai procurar o teu plano de saúde. Depois que procurou o teu plano, aí você, Senhor, ora por mim, pastor. Já estou fazendo um tratamento assim, assim, assim. Já estou no hospital tal, médico fulano. Porque a gente tem recurso. Então a nossa confiança começa a se direcionar para outros lugares. Quando deixamos de orar, buscaremos socorro em outras fontes. Agora, a pessoa que tem vida de oração,
A pessoa que anda na presença do Senhor, a pessoa que aprendeu a se quebrantar diante do Senhor é diferente. Mesmo que tenha recurso, mesmo que tenha todas as provisões humanas que Deus lhe abençoou, ele continua confiando no Senhor. E você já vai perceber isso aqui. Abra aí, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis 20, 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Veja, são dois reis, um é o rei Asa, agora é o rei Ezequias. O rei Asa não procura o Senhor, o rei Asa procura os médicos. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diante dessa palavra, o rei Ezequias vira o rosto para a parede e ora ao Senhor dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse é o Deus que nós servimos. Quem se humilha, quem chora, Deus muda a sua fala na hora, irmão. A palavra é: põe em ordem a tua casa, porque morrerá. O homem se vira para o lado, chora o Senhor: ei, volta lá que está se humilhando, volta lá que está chorando, diga para o capitão do meu povo que viverá. Arrababarabachúria. Aleluia! Deus vai além com Ezequias. Deus diz assim: eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quando Ezequias recebe essa palavra, não há alegria, não há presença manifestada do Espírito, mas há um coração quebrantado. Ele não estava louvando e adorando, dizendo: ó Senhor, não. Ele estava angustiado, contrito de espírito. E ele faz uma oração. E nós vemos coisas tão lindas na vida de Ezequias. O fracasso, meu irmão, de Asa, não foi ter ido procurar os médicos, e você já vai ver isso para frente. O problema não era que ele foi procurar os médicos. O problema é que ele não se humilhou diante do Senhor. E quando nós estudamos essa palavra, nós vemos a diferença. O rei Ezequias, quando ele recebe a notícia ruim, ele se humilha e se quebranta. Mas quando nós olhamos para Asa, nós vemos uma atitude diferente. Ele já vai procurar os médicos, mas isso não é uma atitude única. Quando você estuda, você vai perceber que Asa, já nos anos anteriores, tinha procurado o rei da Síria, o exército da Síria, para o defender, ao invés de ter buscado ao Senhor. Ele já vinha praticando essa atitude, a sua confiança já estava sendo depositada em outras fontes e não no seu Deus. Ao passo que Ezequias, na sua oração, ele já deixa claro: Senhor, lembra-te, tenho buscado a tua face. Senhor, lembra-te, eu tenho andado no teu caminho. Senhor, lembra-te, eu tenho procurado fazer o que é reto diante do Senhor. Ele tem uma caminhada com Deus, e só consegue essa caminhada com Deus quem tem vida de oração. Aleluia! Presta bem atenção, irmão. É nas coisas pequenas aos nossos olhos
que Deus nos mede. É nas coisas pequenas. Levanta pela manhã, confia ao Senhor o teu dia. Vai se alimentar, confia ao Senhor a tua provisão. Vai fazer um negócio, confia ao Senhor Jesus a direção. Quando você pratica isso, quando você pratica essas coisas, quando vier a tormenta, quando vier a grande luta, o teu coração já saberá se quebrantar diante do Pai. Tem caminhada com Ele. Mas se você vive uma vida de arrogância, é bem provável que quando chegar o dia do juízo, quando vem o dia de tratamento, o dia que você deveria se quebrantar, quem sabe vai agir como Asa, ou como Eli, que prefere enfrentar o juízo de Deus a se quebrantar. Ele preferiu, ele fala, Deus é Deus, faça como quiser. Não era isso que Deus esperava de Eli. Então muitas vezes, nós preferimos agir assim, se Deus quiser me levar, que me leve. Se Deus quiser fazer, faz, Ele é Deus. E dá a impressão que estamos falando assim como somos humildes e aceitamos a vontade de Deus. Não, é mentira e engano. É coração soberbo e mente exaltada. Deus, Ele espera que quando vem um problema, que quando venha uma dificuldade, a gente se quebrante e diga, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. O Senhor é Deus, mas é por isso que eu estou aqui, Pai. Me socorre, envia os teus anjos, envia um milagre, sopra o teu Espírito em meu favor. Alabaralabachúria. Só para deixar claro para você que o problema não é ir no médico, aí 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. 2 Reis 27. Depois que Isaías entrega a palavra do Senhor, que vai curar, que ele vai lhe acrescentar 15 anos de vida, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figo, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Essa é a parte medicinal, essa é a parte que Deus revelou o que tinha que ser feito para que aquele homem seja curado. Deus pode usar o médico para te curar, mas se você primeiro confiar nele, porque senão não há médico que salve você. Mas se você for ao Senhor, se você correr aos pés do Senhor, Ele vai usar alguém, talvez, porque Ele pode agir de maneira diferente, mas talvez Ele possa usar alguém para dizer, faz assim, faz assado, vamos fazer esse procedimento e o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Emanuel, ministério de louvor esteja aqui. Fique de pé, igreja querida. Escute o que eu vou dizer para você, e eu vou repetir, para que grave no teu coração. Presta bem atenção. As maiores intervenções de Deus na raça humana se deram depois de uma oração, de um coração quebrantado, de um espírito contrito no meio de luta. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que o maior milagre conquistado pelo ser humano foi conquistado pelo Senhor Jesus. Num jardim de lágrimas e de angústia, onde parecia que os céus estavam fechados, onde parecia que Deus não ouvia o clamor, onde os discípulos dormiam, tamanha tristeza. A palavra não diz que eles dormiam de canseira, diz que eles dormiam de profunda tristeza, o peso era tão grande que eles dormiram. Mas o Senhor, no meio dessa angústia, Ele clama, e o Senhor concede força para dar a sua vida na cruz do Calvário. E é por Ele que estamos aqui nesta manhã. E é por Ele, é por essa oração quebrantada na cruz. Sabe onde Ele diz, Pai, entrego o meu espírito.
está consumado, todos os pecados da humanidade estão perdoados. É por Ele que estamos aqui, é por Ele que é servida essa ceia. O ministério da Santa Ceia esteja servindo. Abaramandere machoria. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando a Deus, eu te convido a apresentar ao Senhor Jesus a tua oração, o teu clamor nesta manhã.